aí, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Amanda Leonardo. Aqui no canal você vai encontrar a Palavra de Deus. Aqui a gente vai falar sobre temas abordados na Bíblia. E hoje o tema abordado vai ser encurralado. Você já se sentiu assim em alguma situação da sua vida? Como se você estivesse numa viela, encurralado, sem saídas para poder resolver o seu problema? Então, se você já se sentiu assim, escuta esse vídeo, que vai ser muito importante para você, através da Palavra de Deus, entender como sair dessa situação. Gente, então, vamos começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você, que provavelmente você vai me dizer que sim, porque isso é quase que hoje em dia muito comum de acontecer, e depois você vai entender o contexto. Você já recebeu no seu WhatsApp um áudio de grandes minutos, que a pessoa ali passou grandes minutos falando com você, que você olhou para aquele áudio e falou assim: meu Deus, eu vou ter que ouvir isso tudo mesmo de minutos na minha vida? Então, isso acontece hoje naturalmente no nosso dia a dia, e quando a gente se depara nessa situação, a gente fala assim: cara, eu não vou parar para ouvir isso tudo. Se tivesse 10, porque hoje tem a opção de 2 vezes para agilizar aí a voz da pessoa, mas se tivesse 10, a gente colocaria essa opção. Mas por que a gente faz isso? Porque hoje em dia a gente quer ter controle de todas as coisas, inclusive do tempo. A gente quer ter controle da nossa vida financeira, a gente quer ter controle de uma vida amorosa, a gente quer ter controle dentro de casa com a nossa própria família, a gente quer ter controle do tempo. O ruim de tudo isso é quando a gente percebe que a gente não tem esse controle, ou de que a gente tem controle de parcialmente algumas coisas, ou que a gente está perdendo o controle de todas as áreas da nossa vida. Você já se sentiu assim? Perdendo o controle. Estou perdendo uma coisa, daqui a pouco eu perco o controle da família, daqui a pouco eu perco o controle da vida financeira. E aí você vai perdendo o controle de todas as coisas. E quando você se depara nessa situação, você se vê numa situação de encurralado. Você está encurralado, igual um bichinho que está sendo caçado pelo seu predador e está ali encurralado. Ele não vê uma saída. Ele olha para os lados, olha para cima, caramba, como é que eu vou sair dessa situação? Por muitas vezes nós estamos exatamente igual esse bichinho, encurralado, sem ter uma saída que a gente possa realmente, com as nossas próprias mãos, resolver aquela situação, aquele problema, dar um jeito naquilo ali. Então, eu digo para você que através da Palavra de Deus, eu tenho uma solução para isso. Eu não. Deus tem uma solução para isso e Ele fala na palavra dele. Mas que solução seria essa? Decidir. Como assim decidir? Decidir, gente, é um verbo de ação, né? Realmente nós precisamos decidir, ter a atitude de decidir algo. Mas decidir o quê? Vamos lá. Gente, o amor de Deus, ele é incondicional. Não existe uma condição para Deus amar você. Ele ama você. Mas olha, para você receber as soluções, as bênçãos que Deus tem para a sua vida, aí sim existe uma condição. Aí sim você precisa decidir. Decidir confiar. Decidir confiar em Deus. Quando a gente toma essa decisão, aí sim as coisas começam a acontecer. Gente, eu trouxe da palavra, da própria Bíblia, em Gênesis 22, fala do momento que Deus põe Abraão à prova. Gente, Deus pede que Abraão leve o seu filho, o seu único filho, para ser sacrificado. E aí Abraão organiza todas as coisas, pega o seu filho Isaac, leva alguns dos seus empregados com ele para o monte para poder exercer. E aí, quando Abraão avista o lugar que ele vai executar a prova que Deus deu a ele, ele fala com os seus empregados: fiquem aqui, que daqui a pouco nós retornaremos. Ou seja, ele está indo para provar a Deus que ele é fiel a Deus e executar o que Deus havia lhe pedido, que era sacrificar o seu filho. E ele fala para os empregados: fiquem aqui, retornaremos. Ou seja, ele está indo para provar a Deus que ele é fiel a Deus e executar o que Deus havia lhe pedido, que era sacrificar o seu filho. E ele fala para os empregados:
fiquem aqui, que daqui a pouco nós voltaremos. Ele tinha certeza que ele ia voltar com o filho dele. E aí no caminho, o próprio filho, Isaque, pergunta ao pai: pai, nós temos a lenha, o fogo, mas aonde está o carneiro para o sacrifício? E aí Abraão responde ao seu filho: Deus dará o que for preciso. Ele proverá e arranjará o carneiro para ser sacrificado. Gente, vamos lá. Abraão estava levando seu filho para ser sacrificado por ele mesmo. E ainda assim, ele estava com toda a tranquilidade dizendo ao filho dele que Deus iria prover um carneiro para aquele sacrifício. Existe prova maior de confiança, de não estar tão preocupado com a situação? Não existe. Então eu trouxe essa passagem, assim como em Mateus 6,26 também fala que os pássaros, eles não precisam se preocupar com o próprio alimento. Eles não plantam, eles não semeiam, eles simplesmente comem e nunca falta nada para esses pássaros. Por que será, né, que eles não precisam se preocupar? Porque existe esse Deus que vai prover na vida do pássaro, proveu na vida do Abraão, que decidiu confiar nele, e vai prover na minha e na sua vida, se você decidir também confiar nele. Então, gente, que a gente possa ter essa fé de Abraão, a gente possa ter essa paz que os pássaros têm, viver livremente, sem se preocupar com o alimento, que é primordial nas nossas vidas. E para todas as vezes que a gente estiver igual aquele bichinho que eu citei no início do vídeo, encurralado, que a gente realmente tenha certeza de que Deus, ele vai prover as atitudes, ele vai te orientar e te guiar o que você deve fazer para solucionar aquilo ali. E ainda assim, se você acha que não tem uma solução, não existe uma resposta para aquele problema, em Josué 10 fala que Deus lutará pelas nossas batalhas. Então, a gente há de convir que a gente não precisa estar tão preocupado no momento em que a gente estiver encurralado. Então, que assim seja na minha vida e na sua vida também. Fiquem com Deus.